Era uma família comum, interior do Rio de Janeiro. Uma cidade tranquila, gente trabalhadora. Pai, enfermeiro. Mãe, cabeleireira. 2 filhos. Uma casa simples, com risadas, escola, almoço em família, rotina. Pelo menos era o que parecia. Até que, numa segunda-feira comum, tudo mudou. E mudou para sempre. A avó, aflita, entra na delegacia. Ela quer saber onde estão o filho, a nora e o netinho caçula. Desapareceram. Sumiram sem deixar rastro. O mais velho, de apenas 14 anos, ficou em casa. Disse que o irmãozinho tinha engolido o vidro e os pais correram com ele para o hospital. Mas 2 dias se passaram. Nenhum hospital da região recebeu essa família. Nenhuma notícia, nenhum sinal. A polícia entra em cena. Os vizinhos ajudam nas buscas, o cheiro forte vindo do quintal aumenta o mistério e o silêncio do menino vai ficando cada vez mais pesado. Até que não aguenta mais. Ele confessa. Ele matou os pais. Matou o irmão de 3 anos e escondeu os corpos na cisterna do quintal. Um garoto, um filho, um irmão, um assassino. Segundo ele, fez tudo enquanto a família dormia. A arma do crime? A do próprio pai, que ficava guardada debaixo do colchão. Ele esperou todos caírem no sono, disse que tomou um remédio para não dormir, queria estar alerta, queria manter o plano. Atirou no pai primeiro, depois na mãe, e quando o pequeno Toninho acordou assustado, deu um tiro na cabeça do irmão também. Disse que era para ele não sofrer com a ausência dos pais. Depois limpou a casa, escondeu os corpos, colocou produtos de limpeza para facilitar o arrasto até a cisterna, o local onde ele jogou os 3 corpos e tentou continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. E por quê? Segundo o adolescente, os pais não aceitavam o namoro dele, um namoro virtual, com uma menina de 15 anos, moradora do Mato Grosso. Eles se conheceram jogando Fortnite há 6 anos e desde então mantinham contato por mensagens e chamadas. A polícia confirmou que durante o crime ele manteve a menina informada em tempo real. Ele matava, ela acompanhava e, segundo a própria confissão dela, via aquilo tudo como um jogo. Como se fossem avatares. Como se não fossem pessoas. Como se fosse ficção. O pior, os 2 ainda planejavam matar mais. A avó, a mãe da menina. O plano era eliminar quem se opusesse à relação, limpar o caminho e viverem juntos, em paz, como se nada tivesse acontecido. Mas a polícia chegou. Rastreou o celular, identificou as conversas, mesmo com tentativas de apagá-las, localizou a menina. Ela já está sendo ouvida pelas autoridades no Mato Grosso e o garoto foi levado para uma unidade de socioeducação. Pela lei, é menor infrator. Mas quem olha esse caso não consegue evitar o arrepio. Que tipo de infância, de criação, de influência transforma um filho em assassino dos próprios pais? E não para por aí. A investigação revelou buscas no celular do pai. O adolescente sabia que o pai tinha cerca de R$ 33 mil para receber de FGTS. Depois das mortes, o menino começou a pesquisar. Como receber FGTS de pessoa falecida? A ganância somada ao ódio. A frieza somada à premeditação. E pensar que nas redes sociais tudo parecia perfeito. Antônio Carlos, o pai, se derretia pelo filho mais velho nos posts. Chamava de amigão, de filho amado, de companheirinho. A mãe, Nália, vivia entre o trabalho no salão e os cuidados com os filhos. E o pequeno Toninho, que faria 4 anos no mês que vem, era só sorriso, só inocência. Até que tudo isso acabou, dentro da própria casa, pelas mãos do próprio irmão. A comunidade de Itaperuna entrou em choque. Os vizinhos choravam, não acreditavam. Mas era uma família tão unida. Era. Por trás do sorriso do filho mais velho, havia um plano frio, calculado, detalhado. Ele esperou o momento certo, executou o crime passo a passo e seguiu com a rotina. Dormiu, acordou, comeu, enquanto os corpos dos pais e do irmão
apodreciam dentro da cisterna do quintal. E a motivação? Segundo ele, o namoro proibido. Segundo a polícia, talvez também o dinheiro. Mas uma coisa é certa: nenhuma dessas motivações justifica nada. Nenhuma raiva, nenhuma frustração, nenhuma paixão adolescente explica esse tipo de crueldade. E o pior, ele não demonstrava arrependimento. Pelo contrário, falava com frieza, com clareza, com detalhes, como se fosse um roteiro, como se tivesse decorado cada passo, como se já tivesse feito isso 1000 vezes na cabeça. A polícia, mesmo acostumada com tragédias, ficou abalada. Um crime assim, cometido por uma adolescente, com tamanha frieza, é raro até mesmo nos arquivos mais sombrios. E cada novo detalhe que surgia só tornava tudo ainda mais perturbador. O menino não só planejou os assassinatos, como também armou toda uma encenação para enganar a família. Disse à avó que os pais tinham ido ao hospital, disse à escola que o irmãozinho estava doente, lavou o sangue, limpou os cômodos, colocou produtos de limpeza para facilitar o arrasto até a cisterna, o local onde ele jogou os 3 corpos e tentou continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. E por todos os dias, 2 dias, dormindo sob o mesmo teto onde cometeu os assassinatos. Usando o mesmo banheiro onde arrastou os corpos, tomando café na mesma cozinha onde o pai costumava chamá-lo de meu campeão. E enquanto isso, mandava mensagem para a namorada virtual. Dizia: matei, agora somos só nós 2. E ela respondia, com empolgação, com cumplicidade, com frieza. Os prints socaram a polícia. Num deles ela pergunta: você já terminou o serviço? E ele responde: sim, estou esperando a polícia vir agora. Como se fosse um filme, como se fosse um jogo de fase, como se estivesse num reality sádico, onde as vítimas são reais e o prêmio é a liberdade de viverem juntos, sem ninguém por perto para atrapalhar. A história rodou o Brasil, viralizou, ganhou os jornais. Mas a dor ficou em Itaperuna, no quintal daquela casa, nos corações dos vizinhos, na alma da avó, que agora tem que viver com a dor de ter perdido um filho, uma nora, um netinho, e ainda ver o neto mais velho preso, acusado de ser o autor de tudo isso. E você para e pensa: como se chega nesse ponto? O menino foi descrito como calado, fechado, obcecado por jogos. Desde os 8 anos de idade, vivia conectado. Na escola, era educado, mas introspectivo, tímido, com poucas amizades. Os pais tentaram acompanhar, colocaram regras, limites, proibiram o namoro virtual por não verem futuro naquilo. A menina morava a 1000 quilômetros de distância, tinha histórico de comportamento agressivo, segundo vizinhos dela, mas o filho não aceitava o não. Queria porque queria ficar com ela. E ponto final. Mas ponto final mesmo foi o que ele colocou na vida de quem o criou. Agora ele responde por ato infracional análogo a triplo homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, por recurso que impossibilitou a defesa das vítimas e por meio cruel. A pena máxima que pode cumprir, por ser menor de idade, é de 3 anos em medida socioeducativa. 3 anos por tirar 3 vidas. A menina também será investigada por participação. A depender das provas, poderá ser internada ou responder por instigação ao crime. Mas nenhuma medida, nenhuma sentença, nenhum laudo psicológico trará de volta o pai, a mãe, o irmão. Nenhuma medida será capaz de explicar o que se passou naquela madrugada. O que se passa na cabeça de um garoto que escolhe matar, que consegue puxar o gatilho 3 vezes e depois dormir, comer, sorrir
e fingir que nada aconteceu. A cisterna onde os corpos foram jogados foi lacrada pela perícia, a casa isolada e a cidade traumatizada. Muitas perguntas ainda ficam no ar. O que levou esse adolescente a romper todos os limites? Por que a frieza? Onde estavam os sinais? A internet, os jogos, os relacionamentos virtuais, até que ponto tudo isso contribuiu? A verdade é que, por mais que a tecnologia avance, por mais que os adolescentes saibam tudo de algoritmo, de jogo online, de aplicativo, ainda são crianças. E crianças precisam de limites, de acompanhamento, de presença real, de conversa, de afeto, de orientação firme.